Sejam bem-vindos à festa do pijama da Júlia. Nesse vídeo eu decidi fazer uma maratona de leitura, lendo por 24 horas. Eu tenho visto bastante vídeos de pessoas fazendo esse desafio de ler por 24 horas, só que tem um pequeno porém. Eu não consigo nem ficar acordada por 24 horas. Quem dirá ler por 24 horas? Então eu vou ter que dar uma adaptada aqui. Eu vi o vídeo dessa moça aqui. Ela é mãe de 2 gêmeos bebezinhos, então ela adaptou essa maratona de 24 horas pra ler ao longo de um final de semana inteiro. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou tentar cronometrar as 24 horas, mas eu não vou ler 24 horas direta, corrida, porque sono pra mim é um negócio sagrado. Se eu fosse uma princesa da Disney, eu seria a Bela Adormecida. Então hoje é sexta-feira à noite, agora são 7h30 da noite. Eu vou começar agora esse desafio e terminar domingo à noite. Ou pelo menos é esse a meta aqui, né? O que eu tô pensando em fazer. Se vai dar certo ou não, daí eu já não sei. Mas pelo menos eu acho que dividindo essas 24 horas ao longo de 2 dias e meio, mais ou menos, fica muito mais fazível do que 24 horas direto. Eu juro que eu não tenho a menor ideia de como as pessoas fazem isso. Como é que tu fica acordado por 24 horas? Fora que eu canso se eu fico fazendo a mesma coisa por muito tempo. Então eu gosto de, assim, né, ler por 1 hora, fazer uma pausa de 15 minutos, daí ler de novo. Então isso eu acho que vai funcionar melhor pra mim. Eu tenho aqui um celular velho, porque o meu celular mesmo eu tô usando pra gravar esse vídeo. Então eu vou usar o cronômetro dele aqui. Mas eu não sei exatamente quantos livros eu consigo ler em 24 horas. Eu sei que não vai ser muita coisa, porque eu leio devagar. Mas, né, vamos ver o que dá pra fazer. Eu comecei a ler O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu li o quê? 52 páginas, não é muita coisa. Então eu acho que eu vou continuar com esse livro aqui como livro físico. E daí no Kindle eu tenho alguns livros que eu tô pensando em ler. Na verdade, assim, o primeiro livro aqui na minha biblioteca é Ana Karenina. E seria muito engraçado se eu fizesse uma maratona de 24 horas lendo Ana Karenina, porque ia ser só esse o livro que eu ia ler. Ah, eu vou começar por esse aqui. É Anatomia de uma Execução. Esse livro, ele é basicamente um cara que ele é um serial killer. Ele foi preso e condenado à pena de morte, só que o livro é contado pelo ponto de vista dele e de várias mulheres na vida dele. Se não me engano, são, tipo, família das vítimas, da mãe dele, pra mostrar como que foi a criação dele, detetives, um monte de gente assim. E a ideia é meio que mostrar os diferentes pontos de vista, não pra inocentar o cara, né, mas assim, pra tentar dar mais contexto pra coisa. Mas primeiro eu vou terminar de ler O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse é um livro mais... como é que eu diria? Eu diria que é tipo um livro de autoajuda sem ser autoajuda, porque ele é meio ficção. É a história de um cara que ele é pastor de ovelhas e ele começa a ir meio que numa missão pra seguir sonhos da vida dele. Então tem algumas pessoas que vão conversando com ele e meio que incentivando ele a seguir os sonhos e dando algumas lições de moral pra nós leitores, mas que estão sendo passadas pra ele, né? E assim, por essas 50 páginas que eu li, eu tô achando ok, nada assim muito revolucionário na minha opinião, mas por enquanto a ideia é isso. Eu vou agora começar o meu cronômetro, tô empolgada. Na verdade, eu vou agora pedir pizza, e daí eu vou começar o cronômetro, ler um pouquinho, e daí eu vou pausar a hora que a pizza chegar pra eu jantar, né? Porque, como eu falei, é uma festa do pijama aqui. Tragam seus pijamas, livros e comida, por favor. Então vamos lá, o cronômetro aqui tá zerado. E foi. Eu tava aqui lendo, né, e daí chegou nessa parte em que parece que tem um errinho aqui na edição, né, parece que era pra ser quando ambos escorregaram por um buraco no tecido, ou pelo buraco no tecido, mas eu acho muito engraçado que sempre que eu vejo algum errinho em livros, eu nunca acho que é um erro de verdade, eu sempre acho que eu que tô ficando doida, tipo assim, sei lá, deve ter algum contexto em que essa frase tá certa e eu tô imaginando coisa. São 10 horas e eu li por mais 1 hora e 14 minutos. Quer dizer, no total, né? Deu 1 hora e 14 minutos. Mas eu não tô gostando muito disso aqui, não. Eu acho que eu vou terminar porque, tipo, falta... não sei se falta 100 páginas. Ele tá me parecendo... sabe aquelas fábulas infantis que tem sempre uma lição de moral no final, papapá? Ele tá me parecendo isso, só que voltado pra adultos, mas sem ser
uma coisa mais estruturada. Tô achando lições de moral muito simples, sabe? Por exemplo, ele fala assim sobre seguir os teus sonhos, como nunca é tarde demais pra tu começar a seguir os teus sonhos, como tu tem que prestar atenção na vida e não só viver sem reparar nas coisas à tua volta. Noções muito simples, muito básicas sobre a vida que eu acho que qualquer um meio que já sabe. E eu acho que não necessariamente os livros precisam passar uma mensagem que seja inovadora para as pessoas, mas passar elas de uma forma interessante ou mais convincente. E isso aqui eu tô achando meio simples demais, na minha opinião. Mas eu vou terminar porque, sei lá, ele é rapidinho de ler e eu tô curiosa pra ver como que vai terminar. E terminei O Alquimista, do Paulo Coelho. Ele fala muito sobre lições importantes da vida, né? Que nem eu comentei antes. Mas, não sei, eu costumo preferir mesmo livros quando eles têm essas lições de moral de um jeito mais sutil e não tão pesado, sabe? Parece realmente que o autor deu uma pesada na mão aqui pra te passar todas essas noções. Não acho que as lições que o livro traz sejam ruins, eu acho que realmente são coisas importantes pra gente aprender a seguir na nossa vida. Só que eu acho que dava pra ter falado sobre esses assuntos de um jeito melhor. A história em si realmente é desse cara que tem um sonho 2 noites seguidas, um sonho repetido. Por causa desse sonho, ele começa a tentar entender o que significa isso, é um sinal. E aos poucos ele começa a seguir essa viagem, essa missão, mais ou menos. O livro diz que é essa lenda pessoal, que é basicamente assim, teu propósito de vida, vamos dizer. Não gostei mesmo. Achei bem assim. Tô feliz de ter lido porque, sei lá, né, Paulo Coelho, assim, é um nome grande da literatura, principalmente da literatura nacional, mas assim, é isso e não vou mais ler coisas dele, pra ser bem sincera. Eu vou agora dormir. É 15 pra meia-noite e eu sou uma senhorinha que gosta de dormir cedo. Amanhã continua o meu desafio, depois de ter lido por 2h30. Tá bom, pra mim tá ótimo já. Boa noite. Bom dia, vamos começar agora o segundo dia, mas eu tenho uma confissão pra fazer pra vocês. Eu acordei, fiquei com preguiça na cama, peguei meu Kindle e comecei a ler. E eu li... Não foi muito, sei lá, uns 10 minutos mais ou menos assim, daquele livro que eu falei, né, Anatomia de uma Execução. E aí eu me toquei, que tipo, não, pera, eu tava fazendo um vídeo, aí eu parei. Mas então eu vou lá ler um pouquinho desse livro porque eu tô curiosa. Pausa agora na minha leitura, eu li por 4h30. Eu tô em 19% do livro. Ele tá bem interessante. É sobre realmente um cara que é um serial killer. Eu não sei exatamente ainda o que ele fez, quantas pessoas ele matou, né? O que exatamente aconteceu. Mas o livro é contado pelo ponto de vista dele e de mulheres na vida dele. Já teve um capítulo que era sobre a mãe dele, como que ela acabou abandonando o próprio filho, e agora esse menino tá começando a crescer e ter aqueles comportamentos clássicos de serial killer. Ele vai matando pequenos animais, né? Ratinho, esquilo, uns bichinhos assim. Nas sessões do serial killer, o tempo vai contando algumas horas antes do momento em que ele vai sofrer lá, né, a pena de morte. Só que agora eu tô um pouco cansada de ler. Eu falei que eu gosto de ler em intervalos menorzinhos, né? Então eu vou fazer uma pausa, eu vou passar uma maquiagem, assistir uns vídeos e depois eu volto a ler. E eu acho que, na verdade, eu não vou mais ler no Kindle. Eu vou ler o livro físico, o da Carla Madeira, Véspera. Outra Júlia falando com vocês aqui agora. Agora eu vou ler Véspera, da Carla Madeira. Eu não sei muito bem sobre o que é esse livro, porque eu não gosto muito de saber sobre o que são os livros antes de começar a ler. Mas eu conto pra vocês o que eu tô achando. Para tudo, porque eu tô aqui
lendo esse negócio aqui enquanto eu tô almoçando. Mas eu não consigo almoçar, porque eu tenho que parar cada vez pra rabiscar o livro inteiro. Eu, tipo, não tem condição, eu tô rabiscando tudo. E agora eu cheguei aqui numa outra parte em que eu sou obrigada a arriscar também, porque olha o nível que essa mulher escreve. Os dois caminharam como se carregassem um copo d'água prestes a transbordar. Passinhos curtos e cautelosos de quem adentra um mundo grandioso e desconhecido. Essa mulher tem um domínio no português para escrever as coisas. Eu amo o jeito que ela escreve. Tô tão feliz de estar lendo esse livro. Eu tô na página 33 aqui. É sobre uma mulher que ela surta um belo dia. Ela tá levando o filho pra escola e é o menino chama peste que não sossega. Aí ela abre a porta do carro, bota o menino pra fora, bota a mochilinha dele fora e vai embora. Um tempinho depois, quando ela se toca do que ela fez, ela volta lá pra buscar o menino. Cadê o menino? Sumiu. Não tá mais na rua onde ela deixou. Ela pergunta na lojinha ali do lado onde é que tá o menino. Ninguém viu o menino. Cadê esse menino? E agora ela tá surtando, óbvio, né? Como todo mundo estaria. Tá me dando nervoso já ler esse livro. E eu tô na página 33, mas tô gostando muito. É um nervoso bom. Que me faz ter a sensação de que é voltar a ler um livro da Carla Madeira. A few moments later. Eu já li bastante. Eu estou em quase 9 horas de leitura. E também já é quase 9 horas da noite, porque eu cochilei enquanto tava lendo. Eu falei que sono é sagrado pra mim. E eu tava cansada. Não porque o livro esteja ruim, mas é que realmente eu sou dorminhoca. Mas tá muito bom isso daqui, sério. Eu tô mais ou menos na metade dele já. É aquele tipo de livro que dá vontade de tu gritar com os personagens, e gritar com a escritora, e gritar com o universo inteiro, porque tá sendo muito bom e eu tô rabiscando ele inteiro. Eu acho que livros assim, em que eles vão além de só ser uma história interessante, porque a história desse livro tá muito boa também. Mas além disso, a escrita da Carla Madeira é tão deliciosa de ler e é... Ai, nossa, sério, ver ela brincando com as palavras e sabendo usar as palavras de um jeito tão incrível, de conseguir juntar e formar uma frase tão simples às vezes, mas que tu percebe que foi uma frase muito bem pensada. Que não é só uma frase assim, ela descrevendo alguma coisa, não. Ela escolheu aquela palavra precisamente pra colocar ali porque ia ter um jogo de palavras, não sei o quê. Tem uma coisa que eu acho muito engraçada quando eu começo a ler um livro, que é olhar pro título e não ter a menor ideia do que isso significa. Ou olhar pra capa e tipo, tá, aqui é um vulcão, mas o que isso tem a ver com a história? E aqui, né, na metade do livro, mais ou menos onde eu tô, eu já consigo entender o que isso significa, o que é a véspera do livro, né? Ele tá falando basicamente sobre a véspera de um acidente, a véspera de uma coisa, porque realmente o primeiro capítulozinho aqui do livro é essa mãe que ela tá cansada, ela tá exausta, ela tá de saco cheio e ela manda o filho sair do carro, dirige um pouquinho, quando volta pra pegar o menino ele não tá mais ali. O livro fala sobre essa véspera desse momento, né? O que levou ela a fazer isso. Que eu acho que é muito legal, que também é um pouco do que fala no livro que eu tô lendo no Kindle, Anatomia de uma Execução. Esses dois livros, eles falam sobre pessoas que têm atitudes erradas, mas que também, ao mesmo tempo, são meio que vítimas da sociedade, porque, por exemplo, esse serial killer aqui, não passando pano pra ele nem nada do tipo, mas assim, ele teve uma infância triste, trágica. Claro que nada disso justifica ele ter as atitudes que ele tem ali. Quantas pessoas que têm infâncias muito piores e que não saem por aí cometendo crimes horríveis. Mas ainda assim é triste ver, sabe? Como uma pessoa algumas pegam um limão e fazem uma limonada e outras pegam um limão e espremem nos olhos dos outros. Agora, eu tendo lido quase 9 horas e já sendo sábado à noite, 9 da noite, tô começando a duvidar que eu vou conseguir terminar esse desafio. Não sei se vai dar pra chegar nas 24 horas. Eu vou tentar, mas eu não tenho certeza não. Vou dar uma ajeitada na cozinha, porque eu acabei de comer fundi. Delícia dessa chuvinha, desse frio. E enquanto eu faço isso, eu vou escutar um audiolivro. O outro livro que eu tinha pensado em ler nesse desafio é Orgulho e Preconceito. E eu tenho ele na biblioteca do Libby, que é o aplicativo que eu uso pra escutar audiolivros, né, de forma gratuita. Maravilhoso. Então eu acho que eu vou começar a escutar ele lá e depois eu termino de ler ele no Kindle. Pride and Prejudice, by Jane Austen. Introduction. Eu tava ouvindo ele agora
Orgulho e Preconceito, e é engraçado quando tu vê a primeira frase de um livro e tu reconhece ela, porque a primeira frase desse livro é muito clássica e muito popular. Os personagens dos pais da Elizabeth, né, da principal ali, eles são muito engraçados. A dinâmica entre eles, tipo, a mãe dela completamente obcecada em casar as filhas, e tipo, meu Deus, a gente tem que ir lá conhecer o vizinho rico, enquanto o pai dela tá ali, tipo, me deixa quieto no meu canto, por favor, vai. Eu tô no capítulo 3 ou 4, se não me engano, depois eu vou conferir. Mas daí depois eu vou continuar o livro no Kindle. Agora, vamos continuar lendo Véspera, porque eu tô um pouquinho, muito obcecada com esse livro. Eu preciso ler um pouco mais dele. Tô aqui lendo Véspera, né? E isso aqui parece muito um rosto. Aqui seria um olho, aqui a sombra de um nariz e aqui uma boca. Eu não sei, parece ter um rosto me encarando enquanto eu tô lendo o livro. Coceirinha no queixo. Coceirinha no queixo. Eu sempre falo que eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Só que um detalhe que eu acho muito importante pra ler mais de um livro ao mesmo tempo é que eles têm que ser relativamente diferentes entre si pra que tu consiga diferenciar, as histórias não acabem misturando uma com a outra. E acidentalmente eu fiz exatamente o oposto disso, que eu sempre gosto de fazer, porque Anatomia de uma Execução, que é o livro que eu tô lendo aqui no Kindle, também tem história de pessoas que são problemáticas ou que fazem coisas problemáticas, assim como em Véspera. Aqui também tem irmãs gêmeas. Em ambos os livros é aquela relação entre irmãos que tem sempre um pouco de inveja, um pouco de, não sei, uma coisa ruim ali acontecendo. E agora, só pra conferir o meu tempo, eu tô em 11 horas e 11 minutos e agora já é 00:30. Vou conseguir ler 12 horas amanhã? Não sei, mas uma coisa que eu tô percebendo agora, que eu tô lendo mais ao longo desses últimos dias, é que eu não gosto muito de ler desse jeito, porque eu gosto de ficar parada pensando nos livros, sabe? Assim, bem maluca mesmo, encarando a parede e só considerando o que eu acabei de ler na história, o que os personagens fizeram, o que eu faria naquela situação, o que pode ser que vai acontecer nos próximos capítulos, né, até o final do livro, enfim. E nessa maratona literária de ler por 24 horas, eu sinto uma pressão maior pra ler de forma mais direta e não me deixar ter esses tempos pra ficar pensando e filosofando na história, que eu gosto muito de fazer, porque é importante pra mim. Bom dia, meu anjo! Bom dia, meu amor! Que bom! Foi mais ou menos nessa hora que eu fiquei cansada de ler sentada ou deitada em casa. Meu corpo tava me pedindo pra me mexer, eu não parava quieta, ficava, sabe, chacoalhando as pernas, brincando com a lapiseira, trocando de lugar o tempo todo. Então eu fui pra academia ler enquanto eu caminhava na esteira pra liberar um pouco dessa energia. Tô aqui na academia, né? Eu caminhei um pouco ali, tudo certo, tava lendo meu livro no Kindle, daí agora eu tava escutando um pouco do audiolivro de Orgulho e Preconceito. Eu cheguei em 14%, 15% mais ou menos, mas eu acho que eu vou parar, porque escutar esse livro, eu sinto que não é a mesma coisa que ler ele com os olhos. A escrita dele, eu sinto que ela é mais puxada para um lado mais poético e tal. E eu gosto de ler esses livros com os olhos para poder destacar as passagens todas, coisa que em audiolivro não é tão legal. Então, eu vou parar um pouco. Eu vou agora continuar lendo Véspera e Anatomia de uma Execução. Eu sempre esqueço o nome desse livro. Eu voltei agora da academia e eu acho que eu não vou conseguir terminar esse desafio, não. Eu acho não. Eu tenho quase certeza. Eu completei um total de quase 16 horas e agora são 5 da tarde. Então, pra que eu chegue às 24 horas, eu vou ter que ler até umas 2 da manhã, mais ou menos. Isso se eu sentar e ler direto daqui até às 2 da manhã, né? Sem fazer nenhuma pausa. O que é bem provável, porque eu costumo fazer bastante pausas na minha leitura. Mas, mesmo que eu ache que não tenha mais chance de eu conseguir completar esse desafio, a não ser que eu fique acordada até de madrugada, eu ainda não vou desistir dele. E a boa notícia é que eu acho que eu consigo acabar
os 2 livros que eu tô lendo. Meu novo objetivo agora, mesmo se eu não conseguir ler as 24 horas, eu vou terminar esses 2 livros. Terminei de ler Véspera. Na verdade, eu terminei um tempinho atrás e daí eu saí pra passear com a minha cachorra e dar uma esparecida na cabeça, porque eu não gosto de ficar falando assim a minha opinião sobre os livros imediatamente depois de terminar eles, porque eu acho que é importante dar um tempo pro livro ser processado na tua cabeça. Então, enquanto eu tava caminhando com ela, eu tava pensando sobre o livro. Eu preferi Tudo é Rio. Ainda acho que esse livro aqui é incrível, mas tem uma coisa que eu não gostei em ambos os livros da Carla Madeira, que é o final deles. Quando chega no final da história, não sei, deixa um pouquinho a desejar. O final desse livro aqui, ele é melhor, na minha opinião, do que Tudo é Rio, mas de forma geral, na história, eu preferi Tudo é Rio. Assim, um pouquinho mais só, sabe? A escrita da Carla Madeira é maravilhosa, o jeito que ela escreve personagem é a realidade crua do mundo. A tristeza real que a gente nem sempre quer ver na nossa vida. Eu acho que a Carla Madeira consegue pegar muito todas essas ideias, toda essa complexidade da vida e encaixar nos personagens dela e nos enredos dela, que sempre envolvem personagens terríveis, péssimos, nojentos, asquerosos, que tu provavelmente nunca iria querer ver perto de ti, exceto, assim, um ou outro muito raros, do jeito que ela te faz ficar obcecado com a história, porque realmente, assim, ó, do começo ao final do livro, não dá pra parar. O último capítulo, na minha opinião, não sei, ele deu uma fragilizada na história que ao longo do livro inteiro foi construída de um jeito muito bom. Ainda assim, recomendo muito esse livro e Tudo é Rio, da Carla Madeira também. Quero ler o outro livro dela, Natureza da Mordida, se não me engano é esse o título, mas eu daria umas 4 estrelas pro livro. Agora, então, o meu objetivo é terminar de ler Anatomia de uma Execução e depois eu vejo se eu vou tentar chegar nas 24 horas ou não, porque isso vai acontecer de madrugada. E daí eu não sei se num domingo à noite eu vou estar a fim de ficar acordada até de madrugada lendo. Mas só Deus sabe, assim, capaz de chegar ali 2 da manhã eu tá com 0 sono. Então, vamos ver. Pra facilitar a vida da Júlia do futuro também, que vai ter que editar esse vídeo todo, eu já vou ler aqui sentada no meu computador pra ir transferindo os arquivos que eu fui gravando ao longo desses dias pro computador pra editar tudo isso depois. Ok! Opa! Ui! Espera. Ok! Vamos lá, ó. Vai, tua vez? Ó, 1, 2. 1, 2, vai. Yeah! Quase 20 horas. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, tá? Não vai dar as 24. Mas enfim, o que eu quero falar sobre esse livro? Eu tô gostando muito dele. A escrita me lembra muito dos livros da Celeste Ng, porque é uma escrita bonita, porém sem necessariamente ser excessivamente poética. Por exemplo, o livro da Carla Madeira era mais poético do que esse daqui, tinha mais frases pra destacar. O que eu tô achando muito interessante agora no finalzinho desse livro, tô ali em uns 80%, é que por mais que ele fale sobre um serial killer que fez muita cagada, que destruiu a vida de muita gente, chegando aqui no final, eu tô sentindo certa empatia por ele. Tipo, não que eu esteja sentindo pena dele, ou que eu acho que ele seja inocente, ou nada do tipo, mas empatia, sabe? De pensar que ele viveu uma vida terrível mesmo. Claro que ele fez escolhas erradas, matar, né? Dava pra fazer qualquer outro tipo de escolha ali. Então não tô justificando nada disso do que ele fez, mas eu gosto quando os livros conseguem te mostrar não um lado bom de pessoas ruins, mas te mostrar a humanidade delas, te mostrar que todo mundo tem lado bom e lado ruim, todo mundo é meio merda às vezes, todo mundo faz coisas erradas, mas também faz coisas positivas, claro, que algumas pessoas fazem coisas muito mais erradas do que outras, né? Eu, por exemplo, nunca matei ninguém. E tem uma frase no livro que fala sobre isso. Deixa eu até pegar aqui. Eu tô lendo o livro em inglês, né? Mas eu vou tentar fazer uma tradução
livre disso aqui. Ela sabia desde muito pequena que todo mundo tem uma escuridão dentro de si mesmo, coisa que algumas pessoas conseguem controlar melhor do que outras. Pouquíssimas pessoas acreditam que elas são ruins, e essa é a parte mais assustadora, porque a humanidade é horrível, mas algumas pessoas persistem nessa coisa horrível, insistindo que elas são boas. É um belo resumo desse livro, pra ser sincera, de tudo que ele fala. Eu gosto muito desse tipo de história, de histórias que lidam com esses dilemas existenciais e filosóficos. Então eu tô gostando muito, muito desse livro. É isso, 21 horas, mas já é quase 1 da manhã. Amanhã eu conto um pouco mais do que eu achei dele, mas foi maravilhoso. Eu vou dormir agora. Vamos lá terminar de gravar o vídeo que já é oficialmente o mais longo do canal. Então, como eu mostrei ontem, o total deu 21 horas e 11 minutos. Não consegui completar as 24 horas, mas sinceramente, combina comigo que 21 horas já é bastante. Eu acho que isso aqui dá mais ou menos uns 90% do desafio, então eu já tô feliz. Como eu prometi, que ontem eu tava morrendo de sono e não deu pra falar, vou te contar o que eu achei de Anatomia de uma Execução. Eu fico tentando falar Anatomia de uma Queda, que é o filme lá que foi pro Oscar. Eu amei esse livro. O final dele foi incrível, eu quase chorei no final. Foi, assim, um final muito impactante e que fez com que o resto da história se juntasse e desse um final, assim, satisfatório. Como eu fui falando ontem e anteontem, o livro fala sobre a humanidade, sobre como basicamente todos os humanos têm problemas e fazem coisas horríveis de vez em quando, e todo mundo faz coisas boas, o que é um fato muito desagradável de aceitar, né? A gente pensar que até um serial killer pode ter algumas atitudes positivas às vezes. Eu gostei muito também que nessa parte final do livro ele faz um comentário sobre aquela questão de quem gosta de true crime, que é uma crítica super válida. Eu também gosto de true crime, crimes, né? Histórias de crimes reais. Mas ele comenta sobre como muitas vezes as vítimas dessas histórias, elas perdem a identidade delas, né? Tipo assim, a vítima ali de um serial killer, como é no caso desse livro, ela é lembrada como a vítima do serial killer X. Ela não é lembrada como ela. Quem essa pessoa foi, os sonhos que ela queria ter realizado, qual que é a cor do olho dessa pessoa, sabe? Tu não sabe essas coisas. Tu sabe sobre o serial killer. E a vida dessa pessoa é eternamente atrelada a um ato horrível que aconteceu com ela por causa de outra pessoa que ela não tinha nada a ver com isso. Tipo, pô, sabe? Que bosta mesmo a tua vida ser resumida nisso. E ainda assim, eu falei que esse livro me emocionou no final por conta do serial killer. Não que o livro justifique os atos dele ou passe pano pra ele, mas o livro tenta te passar o que aconteceu. Quem vai julgar as coisas é tu, como leitor. E eu gosto muito quando os livros fazem isso, quando os livros não tentam segurar a tua mão e te falar assim, olha, é isso daqui que tu tem que pensar, tá? O livro te apresenta os fatos e quem toma a decisão é tu, até porque várias das pessoas ao longo do livro têm opiniões diferentes a respeito do que aconteceu, a respeito de quem que era esse serial killer, porque, claro, que as vítimas, famílias das vítimas, policiais e tal, acham esse homem asqueroso, horrível, mas a mãe dele tem um certo afeto pelo próprio filho. Tem uma outra moça aqui que teve uma relação positiva com ele. Então ela também tem uma visão boa dele, apesar dele ter feito tudo isso. Então é uma história muito complexa e eu adoro histórias assim. Então eu amei muito esse livro. Se tu gosta de histórias de true crime, de mistério, de personagens complexos e problemáticos e que são tons de cinza, tu provavelmente vai gostar desse livro. Eu gostei bastante de fazer esse desafio. Por mais que eu não tenha alcançado as 24 horas, que era a meta do desafio, eu ainda tô muito contente de ter feito isso. Eu acho que eu não vou repetir um desafio assim no futuro. Gostaria de fazer outras maratonas literárias, mas não desse jeito, porque eu gosto de ler, mas eu gosto de dar tempo
tempo pra leitura, de demorar com o livro, de deixar ele ser processado na minha cabeça, e enfim. Eu não gosto muito de ler livros assim de forma corrida. Fora que eu gosto de fazer outras coisas, né? Como eu fui mostrando ao longo do vídeo aqui, eu gosto de comer, de cozinhar, de assistir séries, de sair andando por aí, de conversar sobre os livros, de viver, basicamente. Sei lá, é o meu estilo de leitora. Eu gosto de ler devagar e aos pouquinhos. Eu sou lenta em tudo na minha vida. E nos livros não é diferente. Por isso que eu até acho que talvez eu faça outra maratona parecida com essa no futuro. Não de 24 horas assim. Talvez eu faça, tipo, lendo 12 horas em um dia, que daí é um pouquinho menos tempo e é um dia só, não 3 seguidos. Ou quem sabe eu faça, tipo, lendo 24 horas ao longo de uma semana, então dá ali umas 3 horas e meia por dia, mais ou menos, que também é um pouco mais espaçado, mais calmo, mais num ritmo que faça sentido pra mim. Se tu tiver outra ideia também de maratonas literárias que sejam mais pra pessoas lentas, pode comentar aqui embaixo, ou se tu também já participou de alguma maratona, o que tu achou, se tu gosta, se tu não gosta, qual o estilo de maratona que tu gosta de fazer. Porque a verdade é que, mesmo que eu não vá repetir uma maratona de 24 horas de novo, eu gostei muito da experiência. Eu sempre gosto de me desafiar a fazer coisas novas, sabe? Testar alguma coisa diferente. Como é que eu vou saber se eu gosto ou não de ler 24 horas direto se eu nunca tentar? Por isso que eu recomendo fazer isso alguma vez na vida, sabe? Testar pelo menos, ver se tu gosta, vai que... E se tu não gostar também, é história pra contar, tá valendo. Inclusive, eu tava até pensando, porque eu não consegui chegar nas 24 horas que eu tinha me comprometido a chegar, né? Eu cheguei em 21. Mas a última vez que eu fui na minha psiquiatra, ela comentou sobre como é importante, mesmo que tu não chegue nos objetivos que tu tinha desejado, que tu não desista. Porque mesmo que tu percebeu que tu não vai chegar aos 100%, tu consegue chegar a 80%, tu consegue chegar a 90%, e isso é melhor do que zero, né? Melhor do que desistir ali nos 20%, por exemplo. Então, mesmo que ali no domingo de tarde, domingo de manhã eu já tinha grandes suspeitas de que eu não ia conseguir chegar nas 24 horas, eu ainda assim continuei pra, tipo, ver até onde eu ia chegar. E por isso também que eu recomendo que tu tente fazer esse desafio, pelo menos alguma vez na tua vida, porque mesmo que tu não consiga chegar nas 24 horas também, eu acho que é muito válido se desafiar essas coisas e testar essas experiências diferentes de leitura, sei lá. Eu gosto muito dessas experiências da vida. Eu até fiz, ano passado, um outro experimento literário em que eu li o livro O Caminho do Artista, que é um livro pra desbloquear a tua criatividade, e a autora coloca um desafio de 12 semanas. Cada semana tu tem uma meta pra alcançar, e foi muito divertido fazer aquele desafio também. Eu fiz um vídeo, um vlog disso, eu vou deixar linkado aqui embaixo se tu quiser assistir. Mas eu adoro fazer esses desafios literários, essas metas meio aleatórias, meio esquisitas, mas que na minha opinião são interessantes. Então no total eu li 3 livros. Eu primeiro li O Alquimista, do Paulo Coelho, que eu não gostei. Eu daria 1,5, 2 estrelas mais ou menos pra esse livro aqui. Eu acho que ele realmente não é o estilo de livro que eu gosto de ler. É um autoajuda com ajudas meio básicas demais, na minha opinião. Depois eu li Véspera, da Carla Madeira, que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas. É um livro extremamente viciante, que te prende do começo ao fim, que tem personagens que tu ama odiar e que tu tem vontade de entrar dentro do livro e chacoalhar eles. E o terceiro que eu li foi Anatomia de uma Execução, que eu dei 5 estrelas, que eu adorei, amei muito. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra esses livros que eu li. Esses 2 eu recomendo, esse daqui nem tanto, mas eu vou deixar aqui embaixo caso tu queira comprar de qualquer forma. Muito obrigada por assistir esse surto em forma de vídeo. Curte ele se tu gostou do vídeo. Se tu for novo aqui pelo canal, se inscreve também. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Se tu gosta de fofocar sobre essas coisas, tu vai ser muito bem-vindo por aqui. E eu te vejo semana que vem pra gente conversar mais sobre páginas e personagens e palavras e essas loucuras que a gente gosta.